Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e irmã Anita Castro. Vamos agora iniciando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Hoje nós vamos ver o capítulo 17 do livro Nosso Lar, que é o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual. Meus queridos, antes de iniciarmos, recordo a vocês que logo aqui abaixo na descrição do vídeo eu deixo o link da FEB, Federação Espírita Brasileira, onde constam as obras básicas de Allan Kardec para aqueles queridos que, acaso não tenham condições de adquirir, possam baixar para si para fazer o estudo das obras, que são muito importantes para a nossa evolução, não é mesmo? Então vamos iniciar aqui a nossa leitura, não é? Recordo a vocês que vocês curtam, compartilhem esse vídeo e quando nós curtimos aqui, nós sabemos que o algoritmo do YouTube entende que esse material é especial e importante para nós, e então partilha também com outras pessoas. Por isso, curtam, meus queridos, assim vocês auxiliam o canal, me estimulam a continuar fazendo esse trabalho aqui e também nós podemos juntos espalhar essas bênçãos que nós recebemos para outras pessoas, que é essa a nossa intenção, não é mesmo? Divulgar essa doutrina tão linda que é a doutrina espírita e aquecer outros corações, acolher outros irmãos com essas bênçãos que nós recebemos aqui. Então o capítulo de hoje é o capítulo 17 e vem sob o título Em Casa de Lísias. Eu vou ir lendo aqui, como sempre faço, e posteriormente vou tecendo alguns breves comentários conforme a intuição for me chegando e conforme eu for entendendo o texto. Ok, meus amados? Então vamos lá. Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, quando Lísias me veio buscar a chamado do ministro Clarencio. Segui-o surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na semana última, e é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Olhei para Lísias como irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com intenso júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de vida nova. De alguma sorte poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Olha só que coisa linda, gente. Aqui o nosso querido André Luiz nos conta que ele estava sendo dispensado do tratamento, não é? O doutor Henrique de Luna havia lhe dado alta. E ele então estava muito feliz porque agora ele poderia trabalhar em outras áreas, não é? E Lísias, que foi seu enfermeiro, que era seu amigo muito querido naquele momento, entre outros amigos amáveis, lhe trazia essa notícia, não é? E ele ali diante de Clarencio lhe disse então que ia lhe auxiliar a encontrar outros lugares, né? Para poder visitar, para poder trabalhar, para poder servir. E ele está muito feliz. Então vamos continuando aqui a nossa leitura para ver até onde nós vamos entendendo aqui o trabalho desse querido amigo André Luiz dentro das suas considerações para abençoar as nossas vidas. Vamos ver o que se passa daqui por diante. Diz o seguinte a leitura. Lísias, porém, cortou-lhe a palavra, exclamando: se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa,
enquanto perdurar o curso de observação. Lá, minha mãe o trataria como filho. Olha só que coisa linda, gente. Já parando aqui nessa primeira frase, nesse primeiro parágrafo que nós lemos aqui. Lísias tornou-se tão carinhosamente amigável e disposto como irmão para o nosso querido André Luiz, que ele lhe convidou para estar junto com eles na sua casa, inclusive dizendo que a sua mãe o trataria como filho. Olha que coisa linda, gente. Esse convívio de irmandade, essa sinceridade, que é um exemplo para nós seguirmos, não é mesmo? Amarmos os nossos amigos com essa sinceridade, com essa irmandade, com esse carinho. Prosseguindo a nossa leitura, André Luiz diz o seguinte: fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Olha que lindo, gente. Jesus certamente se alegra muito conosco quando a gente recebe um amigo no coração, com toda essa sinceridade que Lísias recebia o nosso querido André Luiz. Prosseguindo a leitura. Abracei o prestativo enfermeiro, sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria às vezes nos emudece. Guarde este documento, disse-me o atencioso ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante 1 ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro. Não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. O ministro do auxílio, que é o ministro Clarencio, deu a André Luiz uma caderneta que lhe possibilitava o interstício, a comunicação entre vários outros ministérios, para que ele pudesse buscar aprendizado, não é? E então, a partir de 1 ano desse aprendizado, que ele teria 1 ano de aprendizado nesses outros ministérios, ele então seria reavaliado para que eles possam ver a seu tempo onde é que ele vai poder ser realocado. Então, meus amados, aqui nós percebemos que para tudo há um tempo, não é mesmo? Aqui nós reaprendemos este ensinamento, porque nós já sabemos que para tudo há um tempo, mas sempre é bom repetir a lição, e aqui nós estamos vendo a partir desses comentários do querido Clarencio para com André Luiz, que para tudo há um tempo, não é? André Luiz passou ali pela hospitalização quando chegou ainda com os seus centros de energia bastante debilitados, porque ele esteve 8 anos na região umbralina. Ficou por um tempo no hospital, enquanto estava no hospital ainda assim também estava aprendendo, e agora tendo alta pelo Dr. Henrique de Luna, ele então pode agora aprender, se instruir e auxiliar em outros locais, não é mesmo? É assim que a vida continua, é assim que a vida caminha. Nós não podemos atrapalhar e interromper os processos de aprendizado. Não há como nós ultrapassarmos os processos, não é mesmo? É preciso dar um passo depois de outro passo. Não adianta, por exemplo, uma criança que começa lá no primário querer ser professor de uma faculdade, não é mesmo? Não há como comparar o aprendizado. Uma criança deve fazer o que uma criança precisa fazer. Um professor de universidade deve fazer o que um professor de universidade o faz, não é? Cada um no seu tempo. O professor de universidade não é mais uma criancinha do primário.
A criança do primário também não é um professor lá da universidade, mas o professor da universidade teve que passar por todas as etapas que a criança do primário tem de passar até chegar a ser um professor de universidade. Então, para tudo há um tempo, há uma preparação, e nós não podemos atropelar os processos. Temos que ir aprendendo um passo a passo, nos permitindo, tendo paciência conosco mesmo e também compreendendo os outros irmãos, que cada um está no seu momento, cada um dentro da sua evolução. Prosseguindo então, André Luiz nos conta: Lísias deu-me o braço e saí, enlevado de prazer. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção, cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro, e com expressão carinhosa acrescentou: o nosso lar dentro de nosso lar. Ao tinido brando da campainha no interior, surgiu à porta simpática matrona. Mãe, mãe, gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. Olha que lindo, gente. Olha que coisa mais linda a atitude aqui do Lísias e de sua mãe, recebendo André Luiz amorosamente no seu lar, tornando a estadia dele ali o mais agradável possível. Posteriormente nós vamos acompanhando aqui nas nossas leituras, nos nossos estudos. Agradabilíssimos, eles recebem esse irmão e esse amigo com todo o seu coração. Como deve ser, não é mesmo? Com cordialidade, com empatia, com generosidade, com amor. Prosseguindo a leitura, André Luiz diz, referindo-se à mãe de Lísias: e, abraçando-me, soube que sua mamãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Olha que lindo, gente. A mãe de Lísias deixou bem claro a André Luiz que ela não desejava tomar o lugar de sua mãe. Mas ela também deixou claríssimo, com muito amor, que ela seria uma irmã com funções maternais, porque a mãe de André Luiz não estava ali naquela esfera, não é mesmo? Estava numa esfera superior e amorosamente de lá cuidava dele. E se ele necessitasse, claro, eles, conforme a autoridade que havia ali e a autorização necessária, poderiam posteriormente entrar em contato, não é mesmo? Mas ela diz aqui a ele que ela, como uma irmã, ali estaria para ele com as funções de mãe. Olha só o acolhimento, que coisa mais linda, não é mesmo? Deixando ele aconchegado, para que ele sentisse aquele local e as pessoas que lhe rodeavam como um verdadeiro lar. Como disse Lísias, um lar no nosso lar, não é? Prosseguindo a leitura, André Luiz nos diz o seguinte: não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se, adivinhando-me os pensamentos. Está proibido de falar em agradecimentos. Não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar de repente muitas frases convencionais da terra. Rimo-nos todos e murmurei comovido. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrestres. Objetos em geral, demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual. Um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele grande harpa
talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando-me a curiosidade, Lísias falou prazenteiro. Como vê, depois do sepulcro não encontrou ainda os anjos arpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Olha só o bom humor do Lísias, não é mesmo, gente? Porque os espíritos superiores, eles não são casmurros nem expressão fechada. Eles também são bem-humorados, porque o bom humor também é a alegria divina do amor de Deus, não é? E aí o Lísias, muito bem-humorado, disse, olha, como tu vê, depois do sepulcro, tu não encontrou ainda os anjos arpistas, né? Aquela ideia dos anjinhos tocando harpa, né, gente? Nas nuvens, que isso não existe. E aí ele disse, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. E, gente, vocês perceberam que aqui menciona que os móveis, lá no mundo espiritual, são quase idênticos ao da Terra e que havia, além dessa harpa maravilhosa, um grande piano ali naquele ambiente suave, delicado, amoroso do lar de Lísias e de sua mãezinha e da sua família ali no ambiente espiritual? Então, vocês recordam que nós vimos aqui que tudo existe pelo fluido universal? Só que essas criações lá no mundo espiritual são mais fluídicas. A vibração desses móveis lá no mundo espiritual não tem a mesma vibração materializada que nós aqui. Mas, gente, vamos recordar que o mundo terreno é uma cópia do mundo espiritual. Todas as ideias, todos os ensinos, todas as ciências, todas as criações vêm junto conosco lá do mundo espiritual quando nós reencarnamos na Terra, através do abençoado útero sagrado da nossa mãe, que é a nossa primeira morada, não é? Então, por isso lá eles têm instrumentos, móveis, flores, árvores, animaizinhos domésticos, como nós já vimos aqui, porque tudo existe primeiro lá para depois aqui. E claro que as vibrações no mundo espiritual desses móveis, dessas árvores, dessas flores, desses animais e desses seres humanos que vivem lá é espiritual, é uma vibração espiritual e não uma vibração material como aqui no mundo físico. Mas existe, gente, porque tudo é fluido universal, certo? E o fluido universal é o sopro divino, aquilo que cria todas as coisas e que passa então, como nós sabemos, pelos nossos pensamentos, e os nossos pensamentos vão criando também, porque nós somos co-criadores com Deus, não é? O que nós pensamos, nós criamos. Então, no mundo espiritual também existem móveis, também existem casas, também existem lares e também existem instrumentos, animais, flores, árvores e natureza, em outra vibração. Continuando então, a mãe de Lísias responde aqui a graça que ele fez acima, não é mesmo? André Luiz nos conta o seguinte, que ela disse assim: ó Lísias, atalhou a palavra materna, carinhosa, não faças ironia. Não te recordas que o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação com que relacionei minha procedência, vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura e que em casa tinha consigo 2 irmãs, Yolanda e Judite. Então, ali, na casa de Lísias, viviam, nesse momento, Lísias, sua mãe
e suas tias, não é mesmo? Yolanda e Judite. E o nome da mãe de Lísias era Laura, essa senhora tão delicada, tão amorosa e tão prestativa que recebeu aqui com tanto carinho nosso querido André Luiz. Continuando a leitura. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Olha só, gente, bem família, não é mesmo? Família amorosa, família coesa, família sincera, família unida. Então, repetindo a frase, respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me. A hospitalidade cheia de ternura arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando-me o interesse, a dona da casa advertiu: temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no ministério da regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado da alma. Então, olha só, gente, que interessante, não é? Ali, claro que eles têm também ambientes de estudo e eles têm livros. E aí aqui, a mãe de Lísias, a senhora Laura, está explicando a André Luiz que ali eles só têm os livros edificantes, que não há aqueles livros que têm aquelas maldades, né? E aqueles entojos psicológicos, não é mesmo? Aqueles orgulhosos, aqueles ufanados. Que esses, infelizmente, enquanto se preservam nesse estado de mente, de alma e de consciência, permanecem em zonas obscuras umbralinas. Claro que, evidentemente, que quando eles mudam o seu padrão consciencial, eles vão ser acolhidos em nosso lar. Mas enquanto eles mantêm esse padrão consciencial, eles lá permanecem, não é? No umbral. E aí, ali, só existem livros edificantes, não é? E aí aqui é uma pontuação bem interessante para que a gente possa observar, é que a gente busque esses livros edificantes, não é mesmo, gente? Não qualquer romance de qualquer besteira, ou esses romances que distorcem o dom psicológico, as verdades que vão instruir o nosso espírito, não é? As distorções que existem por aí, mas que a gente procure bons livros para lermos, não é? Podemos ler romances, é claro, mas que sejam livros abençoadores. No Espiritismo nós sabemos que tem muitos romances, não é mesmo? Escritos, por exemplo, por Emmanuel, não é? Através da psicografia do querido Chico. Então, que a gente possa escolher bons livros, e especialmente aqueles livros que vão instruir o nosso espírito para a eternidade, como, por exemplo, as obras básicas da doutrina espírita, que foram codificadas por Allan Kardec e vieram dos espíritos superiores, não é mesmo? As instruções para a criação dessas obras. E, posteriormente, livros do Chico Xavier, livros de Divaldo Franco, livros de Ivone do Amaral, e enfim, queridos, há uma imensidade de livros abençoadores, não é? Que a gente possa procurar esses livros e evitar aqueles que vão deturpar o nosso psicológico e a nossa evolução. Continuando a leitura então. Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa. Demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. Gente, olha só, no mundo espiritual, aqui na colônia Nosso Lar, eles têm inclusive
salas de banho, onde eles fazem a sua higiene. Como é que é lá? Ainda aqui não foi dito para nós, mas eles também fazem a sua higiene. Não acontece no estalar de dedos, não é mesmo? Eles fazem todas as suas organizações. Eles se alimentam, eles tomam banho, se higienizam, especialmente eles se mantêm sempre em oração. Lembram que todos os finais de tarde eles se reúnem para a oração com todos os ministros, não é mesmo? Então, eles mantêm o seu espírito higienizado de todas as formas, não é? Buscando a limpeza e a organização externa nos seus perispíritos conforme a vibração daquele local espiritual e também, especialmente, mantendo a higienização do espírito, ligando-se ao mundo espiritual superior. Prosseguindo a leitura. Não voltara a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou à oração. Sentamo-nos silenciosos em torno de grande mesa. Ligado um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria, e vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Olha que coisa linda que termina esse capítulo, não é, gente? É como eu comentava com vocês aqui. Todo final de tarde, a colônia em peso de nosso lar se reunia em torno das vibrações superiores que se formavam ali simbolicamente como um grande coração azul, e aí todos eles oravam, não é mesmo? E é o que acontece aqui na finalização desse capítulo tão singelo, mas tão lindo e importante para a nossa reflexão. Então, assim, nessas vibrações de amor, vamos encerrando a nossa leitura, o nosso estudo das obras de André Luiz deste dia. Meus queridos, antes de terminarmos, os convido para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher, para que possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para que nós possamos nos reunir em torno do Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras às 18h30, para nós fazermos novamente os estudos da obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras às 18 horas, para que possamos nos reunir a partir do momento do passe, recebendo ali os fluidos benéficos da espiritualidade superior. Sendo assim, desejo de todo o meu coração que Deus Pai amoroso e gentil, que Jesus, nosso amigo e nosso mestre querido, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amada, e que os nossos amados benfeitores espirituais continuem nos conduzindo pelos caminhos do bem e da luz, e que nós, meus queridos, estejamos sempre com os nossos corações, mentes e espíritos atentos e dedicados a tão grande amor. Gratidão por suas companhias, um beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Muita paz, meus amados. Até mais.